Pocket, que tem tudo para crescer aí com a chegada do Rodrigo nos próximos minutos, pelo menos foi promessa. Espero que não seja promessa de campanha, né? E estamos começando aqui nossa 122ª edição, nosso encontro. Hoje eu com a minha amiga Tatiana Pologer do Ranking dos Políticos e meu amigo Victor Loyola do DataVic, né? Fez um excelente trabalho na pandemia e agora o DataVic substitui temporariamente, mas à altura, o nosso Gutermômetro. Bom, antes de mais nada, né, eu vinha falando com a Tati aqui no nosso esquenta, né, contando um pouquinho da minha história, que todo mundo já foi de esquerda um dia, eu também. Eu fui mesmo, porque eu militava no movimento estudantil ali dos meus 14 aos 17 anos, né? Foi ali entre 1981 e 84, para quem não sabe, 81 o bicho ainda pegava, né? O atentado, por exemplo, no Rio Centro aconteceu em 1981. Então eu conheci o movimento estudantil e conheci a esquerda por dentro, e vem desde então o meu desencantamento, porque eles não tinham nada de democráticos, manipulavam as pessoas, enfim. E tava falando pra Tati que se juntou a mim, e eu vou perguntar pro Vitor também se ele se junta a nós, assim, falando da nossa total exaustão nessa reta final eleitoral, né? Vem logo a eleição, ganha que for, a rebelião, guerra civil, ataque nuclear, a gente só precisa definir, porque não aguenta mais expectativas. Tá assim também, Vitor? Eu tô assim também. Acho que tá todo mundo, né? Meio, como diria, o pó da rabiola, né? Exaustão É, define, viu, Porto? Tudo bem. mas o desagradável é que não vai terminar domingo. Ah, sim. A eleição de 2018 não acabou ainda, a de 2022 acaba em 2030 e olhe lá. Pra você ter uma ideia, ainda hoje, a gente discute a ditadura militar que acabou em 1986, né? Não, mas eu acho que aqui vai ser mais grave do que isso. Ah, a gente pode até falar disso, né? O The Day After, o Apocalipse. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Aí vocês acompanharam as pesquisas, e aí, ô Vitor, o que o Datavic diz das últimas pesquisas? Sem alteração? Eu tenho uma pesquisa que me chamou a atenção, vamos lá. O que você viu aí que te chamou a atenção? Bom, eu vou desconsiderar o IPEC, né? Para mim não O tem zero IPEC que tá dando credibilidade. o Haddad e o Tarcísio empatado. Desconsidero o IPEC, desconsidero a Brasmarket, vai. E vamos dar um voto de confiança às demais. Então, ali de fato houve um movimento negativo para o Bolsonaro pela maioria das pesquisas, eles chegou a um ponto. Houve um aumento, né, de 52 para 53, basicamente, vamos falar assim. Data Poder. Na Paraná A Pesquisa não, Quest... né? Não, exceto a Paraná Pesquisa, em que temos um empate técnico, diferença de 0,4% para o Lula, e aquela outra modal. A modal é mais antiga, né? Então ela não captura o efeito Jefferson, né? Que é o O nosso suposto, próximo tema. o suposto efeito Jefferson. De qualquer maneira, no agregado, existe uma situação favorável para o ladrão, né? Eu estou falando ladrão aqui, até no censurarem já passou, né? Já O mandei essa documento. O ladrão que você diz é o descondenado Ó, ex-presidiário. Alexandre de o Moraes. descondenado, o filhotinho do Moraes. Isso. Tem uma vantagem para ele, exceto no Paraná. Se você considerar o seguinte, olha, dá um desconto que ela sempre erra para o mesmo lado, né? Então você tira, só que assim, essa diferença de 53, ela é um pouco desagradável, porque são 6 pontos, né? Então mesmo que você dê o desconto, se dá um desconto de 3 pontos, ainda Dali. fica a vantagem para o Lula, né? Na Então, verdade, não, né? Se você tirar 3 de um, você tá dando 3 pro outro, não, né? é 1,5 para cada um, né? 1,5 para cada um. Tô falando, se tirar 1,5 para cada um, Ah, 3 no ok. total. É a diferença. Então, assim, eu estaria mais animado se nesse momento eu visse essas pesquisas, o grosso dessas pesquisas indicar um 51-49. Tá? Estou indicando 53-47, eu fico moderadamente pessimista. Hum, Apesar de hum. termos aí uma Paraná e uma Modal, vamos ver como elas evoluem essa semana, né? Apesar disso. A Paraná com empate técnico, veja, a Paraná dá 0,4. Se ela for precisa, perdeu, né? Mas existe. Agora, havia antes, mesmo nas outras pesquisas,
né, havia uma discreta tendência de aumento do Bolsonaro. Nessa última leitura, isso não aconteceu, foi revertida. Então, assim, agora, eu estou considerando aqui o meio que, né? Data Poder saiu 53, 47 também, enfim. E todas elas erraram feio, né? Vamos considerar isso. Mas, no segundo turno, é mais fácil de acertar. Então, convido também que, assim, são dois candidatos e tal, o erro é mais difícil, né? Se você está fazendo uma pesquisa séria, é um pouco mais difícil de se errar. Agora, eu vejo alguns elementos. Ainda aqueles elementos persistem, né? Joga lá a PNAD em cima da segmentação do IPEC, você vai ver que está o empate, né? Então, você tem sempre essas situações. Eu ainda acho que é uma diferença pequena, vai ser uma diferença tipo. Se for uma diferença para o Bolsonaro, vai ser milimétrica. Se for uma diferença para o Lula, é 51-49, né? Mas estou moderadamente pessimista. Esse é o meu estado de espírito nesse momento. nesse momento. Cautelosamente pessimista. Cautelosamente pessimista. E aí, Tati, sobre as pesquisas, alguma coisa te chamou a atenção ou você vota com o relator? Eu continuo pessimista, nunca. Acho que do grupinho aqui eu sempre tive a mais pessimista, Mas você está empate. pessimista ou pessimista como mecanismo de proteção? Então, é isso que eu ia falar. Eu tenho pessimismo para proteger o meu coraçãozinho frágil e também porque eu achei que terminou o primeiro turno muito fácil para o Lula. Eu sempre venho dizendo isso. Ficou ali muito perto, muito fácil, 6 milhões de votos na frente. Eu não acho que a pessoa que votou no primeiro turno nele vai mudar o voto. Acho que quem ficou em cima do muro, alguns vão descer, muitos não vão. Quem não quis votar em ninguém, de, sei lá, tinha 8 candidatos, nenhum lhe agradou lá. Não é agora que ficou provavelmente os dois piores na opinião dessa pessoa que ela vai decidir. Alguns vão, mas não acho que vai ser muito grande. Então, estou pessimista. E eu estou vendo muito do pessoal que está descendo do muro. Cara, eu vejo muito esse discurso da democracia colando, que me deixa extremamente puta da vida. Pela democracia, sabe? O Lula não é o PT. Eu não estou votando no Lula, eu estou votando na coalizão da democracia. E eu falo, meu Não, é Deus, brincadeira. É como tipo assim, é essas uma pessoas colisão, vivem. você está fazendo uma união com a raposa, todos em prol do galinheiro. Então vamos fazer uma frente ampla para defender o galinheiro? Vamos. Então vamos Boa pegar essa, a boa. raposa e vamos colocar como candidato da frente ampla. Exato. Então eu junto um galo aqui, um frango ali, um pintinho aqui, uma galinha ali e vamos fazer uma frente ampla. Pô, quem que a gente põe de chefe? Pô, vamos pôr uma raposa. Ó que puta ideia Boa, brilhante. Né? Vamos fazer uma e frente ampla. achando que não, que vai governar vai ser a Tebet, vai ser o Alckmin, vai ter todos os moderados que vão a governar lá. O Lula está no governo. Então, assim, sei lá, as pessoas estão se enganando num nível, não sei se propositalmente, por ódio ao Bolsonaro ou por ignorância mesmo. Isso está me deixando extremamente nervosa. Já não vejo a hora de isso acabar. Não é isso, gente. Mas não vai acabar, né? Pela sua visão, tem 4 anos de. Se a sua visão se concretiza, serão 4 anos disso aí, né? Não, acabar essa Até agonia e começar 2026. uma nova, né? Pior ainda, a próxima agonia, que vai Não, ser tem ano umas que vem. Nossa coisas. Senhora. Não, assim, aí eu fico pensando, né? O PT promoveu o mais coordenado, massivo e sistemático ataque à democracia desde a redemocratização do país. Numa ponta, ele corrompeu o Congresso com o mensalão. Na outra ponta, ele vendeu medidas provisórias para grupos de interesse econômico. E isso não é opinião minha, isso são fatos comprovados, julgados, transitados, com condenação e tudo mais. Entre comprar o deputado e vender a medida provisória, o PT promoveu um esquema de corrupção que desviou bilhões de recursos públicos, que ao final alimentavam contas de laranja no exterior, e não sou eu quem está dizendo isso. Quem está dizendo isso foi o Duda Mendonça, em depoimento numa CPI,
e o João Santana em depoimento na Polícia Federal, que eles receberam pelos seus trabalhos de marqueteiro das campanhas de Lula e Dilma, respectivamente, Duda Mendonça e João Santana, através de contas no exterior, né? Contas que eram em nome de laranja. Se você olhar lá a Constituição, está lá claramente, o partido político não pode receber recursos do exterior e tal. É até de se surpreender, né, que que o PT ainda exista hoje, né? Porque na verdade não, assim, a luz fria da lei, né? Ele não poderia nem existir, porque está mais do que comprovado que ele teve despesas pagas por recursos oriundos do exterior de contas offshore, né? Então, assim, a meu ver, eu fico pensando qual seria o sentido de alguém votar num partido que compra parlamentar, que vende medida provisória, que desvia verba e que agora, fazendo jus a um documento histórico lá, né, de maio de 17, se não me falha a memória, mais de 17, mais de 16, quando o PT fazia uma meia-culpa que, resumidamente, ele dizia duas coisas: se arrependia de não ter aparelhado o oficialato das Forças Armadas, como fez o Maduro, e de não ter avançado no seu projeto de controle social da mídia. Então, quer dizer, o cara que vai defender a democracia é o cara que de peito aberto fala em controle social da mídia. É assim, eu não consigo encontrar outra palavra que não seja assustador. E aí, assim, eu entendo o eleitor que com menos informação seja simpático ao Lula pelo seu carisma pessoal, entendo, pessoas humildes. Eu contei aqui um dia desses aí a minha experiência lá em Lençóis Maranhense, né? Por conta o que um guia havia me dito lá por conta do Luz para Todos. Eu entendo. Eu entendo que o establishment se una com o Lula no sentido de preservar o status quo, né? Vamos deixar aqui como tá. Para que a gente vai para que nós vamos criar um ambiente próspero de empreendedorismo, de concorrência, se nós temos um país aqui dividido entre a gente? Assim, desde as capitanias hereditárias até os campeões nacionais. Então eu entendo, né? O tucanato se juntar, né? O que eu não entendo são pessoas esclarecidas, com algum nível de formação, algumas até com uma certa arrogância intelectual, que votam por uma estética. Porque o Bolsonaro ele é feio, ele é bobo, ele é chato, ele é grosseirão, ele é troglodita, então eu vou votar no Macunaíma, que o Macunaíma é legal. Ele não tem caráter, ele é ladrão, mas ele é legal. Então, tem um voto aí do PT, esse do establishment eu entendo, esse do mais humilde, sem muito esclarecimento, eu entendo, mas tem um miolo aí que eu não entendo, cara, que ainda hoje fala nessa coisa do se o seu patrão falou para votar no Bolsonaro, então que é bom para você votar no Lula. 80% dos empregos desse Acho que país é livre. eles compraram esse discurso da mídia mesmo, foi muito forte. Toda a imprensa, praticamente, O que é todos os artistas do assustador, mundo. né, É como cara? se fosse o lado certo para você se estar, é esse, entendeu? Tá bom. E é assustador que a Para própria quem eu passei meu imprensa. cartão? Opa, para quem que você passou o cartão, Rodrigão? Olha lá, hein? Passou Não para diz mim, mas assim no vídeo, ó, não diz assim no vídeo. ô, Rodrigão, você passou o cartão para mim, mas eu já deletei, viu? Quando aquela passagem aérea lá que você emitiu, eu já deletei. Não tá comigo, não. Tudo bem? Mas voltando aqui ao nosso assunto, cara, é assustador que a própria imprensa não se levante, não se organize contra um candidato que fala claramente em controlar as redes sociais, a mídia. É um negócio meio assustador. Rodrigão, nós estávamos falando aqui, aproveitar a sua chegada, se é que já pode contribuir, já resolveu o problema do cartão de crédito, eu aqui já deletei, o que você passou para mim, só emitiu a passagem. Apesar que eu fiquei com uma coceira, rapaz, tô precisando de uns negócios aqui, mas tudo bem. Passou a tentação ali. Rodrigão, e as pesquisas? O Vitor achou que elas deram uma piorada para o Bolsonaro, a Tati segue na sua postura de head emocional de pessimismo, e aí, o que você achou? Tem uma pesquisa, a pesquisa do Paraná, que é a que eu mais acredito, está dando o Bolsonaro na frente, não é isso? Não, tá 0,4 de diferença pro Lula. Mas Lula. ela distou. Essa distou e a Modal, né? Essas duas Como estão está a Modal? segurando. A Modal Bolsonaro na frente com 1%, alguma coisa assim.
Elas Mas a estão, maldade da semana passada. mas eles estão empatados, é isso. A gente, a diferença vai dar talvez 1 milhão, nem isso, talvez Um menos de lado um ou para o milhão. outro. É, eles estão empatados. 1 milhão de votos seria 1%, né? Seria uns 50,5 a 49,5, mais ou menos. Considerando Eu, são 156 milhões de eleitores e 20% não vai votar, na média, daria 126 milhões, 1 milhão e 200 é 1% dos votos. bom, eu sobre as pesquisas, adiantando aqui, eu tenho falado uma frase repetidamente: trend is your friend, né? Então o Lula vem desde sempre na mesma e caindo, e o Bolsonaro vem desde sempre na mesma subindo, com alguma lateralidade. Para mim, jogo todas as pesquisas no lixo e confio muito mais no Paraná Pesquisa. Quando ela solta a pesquisa é que nem jornal de manhã, é da notícia que aconteceu ontem. Então não estranharia se nesse momento talvez o Bolsonaro já estivesse com uma pequena vantagem, ou essa vantagem ainda menor e ainda vai se definir no próprio dia da eleição, né? Mas eu acho que, já que estamos falando sobre isso, o próximo assunto é inexorável, porque diz respeito ao mais novo terrorista na praça, né? O senhor Roberto Jefferson, que recebeu a Polícia Federal a balas e com granadas, pelo menos eu não sei se efetivamente o granada de efeito moral. De efeito moral é beleza, você compra ali no Mercado Livre, qualquer trezentão, você fica em casa ali e assusta quem for te encher o saco. A pergunta é, duas perguntas, eu queria ouvir de cada um de vocês. A opinião sobre o próprio ato em si, né? E a segunda, qual é o impacto, se é que houve na campanha do Bolsonaro? Como eu sou um cavalheiro, vou começar pela Tati. E aí, Tati, teve impacto na campanha e o que você acha da ação do Roberto Jefferson? Então, vamos lá. Eu acho que isso bota gasolina aí na narrativa da oposição, né? Que o Bolsonaro Bolsonaro e sua turma toda, né? Vira um bloco lá descontrolado, maluco, assim, agressivo. Então, só bota mais lenha nessa fogueira. Aquilo que a gente estava falando hoje à tarde é interessante. Você falou, quando é do lado do Bolsonaro, parece que tem um holoforte, assim, né? Quando a esquerda faz merda, passa batido ali. Mas quando é do lado do Bolsonaro, viram. Estou há 3 dias falando do Roberto Jefferson. Jornalista chamar a filha do Bolsonaro de puta não tem grande problema. Já um senil preso em regime domiciliar, moribundo, estado terminal, chamar a ministra de vagabunda, aí é comoção nacional. O que, assim, obviamente não justifica, ele não é prostituta, não sei lá o que ele falou, muito menos atirar na polícia. Tá tudo errado, o cara falou. Assim, é lamentável que os bolsonaristas defendendo, o que prejudica mais ainda a campanha dele, né? Dá mais lenha para a oposição. Mas é o que você falou, de um lado tem muito mais holofote do que do outro, e, enfim, quando você pega o Boulos, provável ministro aí, foi considerado como ministro Lula, ele tem a foto do Mao Tse Tung na sala dele. Mao Tse Tung foi um ditador do Partido Comunista, matou mais de 150 milhões. Esse é o cara do bem, né? Ele é o cara, ninguém questiona isso. Agora, os caras do Bolsonaro, não. Qualquer coisa que faz é o diabo, é o nazista. Ele seria ministro do quê, hein? Você sabe? Eu acho que poderia ser ministro da paz, da cidadania. Não, desenvolvimento urbano, talvez. Olha, seria muito legal. Ele do desenvolvimento urbano e o Stedley da agricultura. Isso. Aí seria bacana. Rodrigão, o que você acha? O Bolsonaro perdeu o voto com esse episódio do Roberto Jefferson, e a sua própria opinião em relação ao Roberto Jefferson? Foi uma reação de quem está pressionado? Foi um ato terrorista? O que justifica? Nada justifica, pelo menos na minha opinião, mas o que explica essa reação dele? A reação dele é explicada pela indignação que ele, como sendo um jurista, está submetido a tratamento arbitrário, né, fora dos limites da lei. Inclusive, não faz o menor sentido ele ser investigado pelo STF, né? Ele não tem foro, né? Não tem foro por prerrogativo de função.
Então, tá tudo errado, né? Ele, assim, ele tem câncer, deve estar Terminal, próximo, moribundo. tá próximo do desencarne, então ele não estava perdendo nada. Então ele foi por tudo ou nada. Foi uma péssima estratégia para o Bolsonaro, no caso. Acho que deu uma respingada. E o Bolsonaro deu uma resposta relativamente rápida ou relativamente lenta, depende de como você olhar. Acabou não tendo tanto efeito, mas poderia ter feito um estrago, de fato, né? Se não tivesse aparecido o evento da fraude que a gente vai falar depois. Mas, assim, o ato em si é lamentável, né, cara? Você não vai receber policial a bala, não faz o menor sentido. Assim, com granada, entendeu? É lamentável. Assim, ainda não chegamos nesse nível, eu diria o seguinte, acho que não é o caso, entendeu? Então, eu acho que ele foi um exagero da parte dele, mas é isso, Ah, você achou? é indignação, né? É indignação. Não tem o que dizer assim, é condenável em todos os aspectos. E aí, Vitor, o que você acha? O Bolsonaro perdeu Olha muitos só, votos com isso, não perdeu voto nenhum? Já vi, o noticiário está tão volátil que o evento já foi consumido pelo nosso próximo tema. O que você acha? bom, primeiro, Roberto Jefferson, um ser do esgoto, né? Um desclassificado desde sempre. Então, quanto a isso. Agora, ele, enquanto preso domiciliar, não pode se manifestar nas redes sociais. Então, a polícia bateu lá porque ele deixou aquele vídeo asqueroso em que ele dizia cobras e lagartos. Poderia Mas, fazer. Aliás, ele não poderia se manifestar, mas ir se mas manifestando que eu não sei seja se uma. eu não sei se eu li em algum lugar que a justificativa não foi essa, né? Do vídeo Mas dele, né? essa, não sei se não foi essa, mas essa seria uma justificativa. Mas o fato é que, enfim, tudo Ah, que errado, ele né? chamou E, a assim, Carmen Lúcia de prostituta arrombada, não foi esse? Sim, mas daí sim, para baixo, mas eu daí acho para que não baixo. foi por isso que Dá formalmente para ele foi ficar mais preso. baixo que isso. É, daí para baixo. Mas, enfim, o cara assim, não tem. Deixa, vai que fique mofando na cadeia. Né? E aí, obviamente, receber, quem recebe no polícia, a bala é bandido. Ponto. Então, agora, se perder o voto, eu não sei, mas eu acho que impacta na questão da moral da campanha. Acho que isso é mais importante do que Questão perder anímica, o como dizem voto. os técnicos de futebol. Eu acho que assim, mais importante do que o perder o voto em si, não sei se qual a capacidade desse evento tirar voto, mas ele tira moral, tira foco, né? Você passa a ter que se preocupar em se defender ao invés de atacar. Então, isso muda essas coisas todas e, de fato, aconteceu, né? Então, foi prejudicial. O quanto, putz, aí não sei, mas que você tira a campanha que estava numa ofensiva com a defensiva, não resta a menor dúvida, né? Foi um evento que mudou a ordem das coisas. Quem estava na ofensiva, lá na trajetória É, também, tipo, blá, de repente, você tá dando pressão e tomar a bola na trave, né? Daquele medo, né? é isso. Né? Quem bate uma bola é isso. Tá pressionando, É, pressionando, pressionando. Os caras roubam a bola, faz o contra-ataque e manda na trave. Então aquela sensação que você estava pressionando mostra que talvez você não estava tão bem assim no jogo, né? Olha, eu vou dar aqui o meu pitaco em relação a isso. Então, assim, aquilo que não dá para discutir, aquilo que é unânime e é talvez a mais importante mensagem que tem que ficar desse episódio. Decisão judicial, né? Pelo menos assim, ali no nível do policial, pode até questionar, pô, ordem legal se cumpre ou não, mas aqueles policiais estavam ali, é, foram jamais imaginando, e talvez até seja um erro técnico, que pudessem ser recebidos da forma como foram, mas é indefensável a reação do Roberto Jefferson. Então, assim, não há nada que justifique. E acho que o presidente, na medida do possível, foi rápido em se posicionar, enfim. Mas eu acho também que a gente pode buscar um pouco mais de profundidade do que isso que é meio óbvio e unânime, né? Claro, a polícia vai lá, você vai receber os caras a bala, ponto, tá condenável. Mas, por exemplo, se o Roberto Jefferson tivesse usado outros termos, né? No mérito da crítica dele a Carmen Lúcia, pode censurar só até o final da eleição, deixando a Constituição de lado.
Tá errado a crítica dele? Eu acho que não. A situação dele como preso, para mim, ele é quase que um preso político, porque não tendo foro privilegiado, está sendo julgado pelo STF, assim, quase que de uma forma abstrata, né? Mas ainda que ele tivesse ser preso por julgar e ofender alguém, né? Ah, mas então é porque ele estava em prisão domiciliar. Então, assim, tudo isso, eu acho que a reação do Roberto Jefferson é como se fosse uma cereja. Acho que pouca gente vê isso aqui, então acho que a gente pode falar. É como se fosse a cereja num bolo de merda, né? Porque é tanta coisa errada que precede isso, né? Que realmente, se for analisar a letra fria ali da lei, a situação que ele se encontra, esses processos, agir de ofício, tudo que a gente tem visto, né? Esse voto da Carmen Lúcia, a Carmen Lúcia não é aquela lá que falou que o cala-boca já morreu? É essa, né? Então, assim, você vê aquele voto da Carmen Lúcia, um voto quase que envergonhado, né? Um voto pela censura em 2022, no que seria a plenitude de um regime democrático, que a gente sabe que não é, votando para que uma emissora não possa usar determinados termos previamente. Então, Tudo realmente. isso que você está falando, Marcia, tudo isso é verdade. Mas tem É, um detalhe que eu acho que até eu vou tirar um gancho aqui, vou mudar um pouco de assunto, que até a Tati levantou aí no grupo hoje, e que tem a ver com sim, a é isso que eu forma ia. pela qual as pessoas se expressam. Concordo. Essa, e hoje, a forma vale tanto ou mais que o conteúdo. E É a aí, vida como ela é. eu ia arrematar. Gostemos ou não. Eu Gostemos ia ou não. arrematar meu. Deixa eu só arrematar aqui o que Assim, eu ia falar, vai remate. e eu acho que vai complementar o que você falou. Eu aprendi com. Eu tive um amigo meu que passou por um processo pessoal muito estressante, e teve um dia que ele agiu diante de uma situação absurda, que ele foi muito desrespeitado, enfim, uma situação limite, e ele reagiu quase que como um príncipe. Né? E eu falei para ele, falei, cara, você tá de parabéns, porque eu acho que no teu lugar eu tinha perdido esse tribeiro. E ele me falou uma coisa que eu levei pro resto da minha vida. Isso aconteceu quando eu era mocinho. Ele falou, ó, a razão é um bem precioso. A razão é um bem precioso. Você tem que tomar muito cuidado quando você tem razão para não perder a razão. Então, vai em linha exatamente o que você está falando. Que por mais que ele tenha razão no mérito, a forma como ele reagiu tira dele toda e qualquer razão. A gente pode até se debruçar mais, buscar um pouco mais de profundidade, tentar entender, mas o resultado final, sem sombra de dúvida, é desastroso. Não sei dizer o quanto que isso. Eu não sei se houve tempo hábil, dado que já surgiu uma nova notícia, que é o que a gente vai falar agora, de causar estrago. Agora, certamente não ajudou a campanha, né? Eu não consigo. Mas aí Será que o Bolsonaro perdeu o voto de radical, que achou que ele traiu o Roberto Jefferson e ganhou alguns votos ponderados por ter condenado a ação? Porque a condenação, o Jair Bolsonaro foi firme, né? Ele chamou o Jefferson de foi bandido, firme. né? Isso. Mas o meu ponto que eu quero chegar vai um pouco mais além. Essa questão da forma, ela já é uma coisa meio reincidente entre, digamos assim, a parte mais radical dos seguidores do Bolsonaro. Então, você tem lá o caso do Daniel Silveira, você tem N exemplos. A reação exacerbada, É que ela não é agressiva. precedida por nada, né, o Vitor? Eu sei, mas não adianta, você perde a razão. Então, pronto. Né? É tipo o Bolsonaro sendo fisgado pela Vera Magalhães. Sim, Então, isso aconteceu ao recorrentemente. longo do tempo, e isso, para mim, é um dos causadores do Bolsonaro perder, assim, sei lá, muitos Acho que é o milhares ou principal milhões de votos. causador. Porque isso já virou meio que virou, e a imprensa bate nisso com Joga as facilidade. E aí cascas de vende a banana, questão. né? E fica essa questão da forma. E, tipo, essa forma é perdedora. Esse tipo de reação é perdedora. Daniel Silveira, perdedor. Não adianta, o Brasil não é dos extremistas, entendeu? Vai perder. Então, eu acho que isso que atrapalha. Isso é mais uma gota num balde d'água, entendeu? Não sei se esse evento em si, mas daí ele catalisa. Eu acho que sim, é uma sucessão de coisas. E o que eu estou falando não pode ser provado, é um achismo. Mas nós Mas estamos aqui para pelo que isso mesmo, é tudólogos que tudólogos, somos. né? Mas pelo que eu observo de muita gente, inclusive era Bolsonaro em 2018 e não é mais, é por causa dessas coisas.
Isso explica um pouco isso que você levantou no começo. Pô, o cara não aguenta isso. Foram vários exemplos, né? Da comunicação Não, comunicação pobre, péssima. Inclusive, agressiva. assim, contra o próprio governo ao final, porque eu costumo dizer que o governo do Bolsonaro foi muito melhor do que ele, né? Muito melhor que ele. Fácil, com Muito melhor certeza. que ele, né? O governo dele entregou muito mais. Se ele tivesse um mínimo de melhor comunicação, nossa, seria maravilhoso. Tanto é que até a certa altura ele até tentou ter um porta-voz, né? Você imagina, né? O Bolsonaro abrir mão de abrir a boca e ter um porta-voz. Bom, ao falarmos sobre Roberto Jefferson e o quanto isso impactou na campanha, coincidência ou não, logo no dia seguinte, tem uma denúncia que parece bem fundamentada, claro, né, que existem as contrapartidas aí, da campanha do Bolsonaro, que teria sido extremamente prejudicado nas inserções radiofônicas. Rodrigão, você lembra de alguma coisa que guarda assim algum tipo de parâmetro com isso? Eu nunca tinha ouvido falar disso na história da nossa jovem democracia. O que você acha dessa notícia, dessa denúncia, a reação do TSE? Bom, eu acho que assim, eu estou imaginando que a denúncia tem procedência e parece que tem. Ela está sendo, as inserções estão sendo auditadas, já foram auditadas por duas empresas diferentes, uma que tem uma abrangência de 1.500 municípios, uma outra que tem uma abrangência de 5.000 municípios, eu acho, dá quase todo o Brasil, eu acho, né? E parece que está sendo contratada uma outra agência ainda para fazer a mesma auditoria. Então, assim, aparentemente começaram as denúncias de que não se ouviu o Bolsonaro na região Nordeste. Foi denunciado pelos apoiadores do Bolsonaro na região Nordeste. Daí a campanha resolveu contratar essas empresas e isso foi constatado, foi denunciado no TSE. Aí um funcionário foi exonerado, sabe-se lá por quê. Estão dizendo aí que é por causa de assédio, né? Mas foi meia Coincidentemente. hora. Por coincidência. Bom, é aquele que fez a denúncia, tinha mandado e-mail, dizendo que havia uma irregularidade nas inserções das entradas do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que o circo está armado, né? Claro que precisa ser apurado. É evidente o desequilíbrio fica. Já tinha um desequilíbrio nas decisões do TSE e do STF, né? A favor de um dos candidatos. Agora, eu acho que o desequilíbrio ele fica caracterizado com uma denúncia a esse respeito que pode ser verificada, é importante isso, é uma denúncia verificada, não é uma questão de opinião, né? Então, isso é importante, porque você sempre pode dizer que uma decisão do TSE, uma coisa assim, foi uma decisão jurídica, né? Então, não é uma questão de opinião. Tem que ser apurado. Agora, as consequências disso não são claras para mim. Eu acho que uma razão para nulidade da eleição no caso do candidato prejudicado não ser eleito. É uma razão para nulidade da eleição, porque você tem que imaginar o seguinte, imagina Candidato que favorecido, né? Você quis dizer. nulidade da eleição se o candidato prejudicado não for eleito. Não for eleito. Ah, tá. Imagina a seguinte circunstância, se isso tivesse sido veiculado, qual teria sido o resultado? Ninguém sabe. É o tal da Então, ausência do contrafactual, né? ninguém sabe. Mas é de se imaginar que o resultado poderia ser mais favorável ao candidato que não teve essas Até inserções porque se não tivesse relevância nenhuma, não precisava ter a propaganda, né? exatamente. Então, assim, agora, se eu acredito que alguém vai, se no caso do candidato favorecido pela não inserção, né, for eleito, for ganhar a maioria dos votos, vai ter nulidade? Eu não acredito nisso. Então, nós estamos eu acho que nós chegamos num ponto, eu acho que se isso acontecer, nós vamos chegar num ponto de bem problemático, não sei como vai acontecer. Se por um acaso o presidente da República for reeleito, eu acho que isso se dissipa ao longo dos dias, né? Porque Você daí está dizendo é ele, mais ou menos assim, né? O juiz ladrão deu um pênalti roubado, mas o time prejudicado no final ganha, então, com o passar do tempo, aquele erro não foi determinante porque o prejudicado venceu.
A gente só fica com aquela sensação de quanto o prejudicado teria vencido se não tivesse sido roubado, né? É só Poderia isso. ter goleado e no final não goleou. E aí, É. Tati? E você, hein? O que que pensa aí dessa questão dessa fraude na propaganda eleitoral, na denúncia em si, na reação do TSE? Putz, triste, né? Assim, a gente já vem de um cenário cada vez mais desanimador, que a gente vê a justiça jogando para um lado, e agora esse episódio aí da não veiculação das propagandas do Bolsonaro, isso vai esticar mais ainda a corda do lado bolsonarista, que tem uma base já muito Fervorosa. fervorosa, e vai ficar mais ainda, é mais um fator. O que vai acontecer, eu não sei, não faço ideia. A gente ouviu já bolsonarista pedindo para adiar a eleição para o dia 30 de dezembro. Não vai rolar. Não, é impossível isso acontecer, mas sei lá. Mais lenha aí pro caldeirão. E aí, Vitor? Bem lamentável, né? Mas não surpreendente que o desfecho desse processo seja esse. Primeiro, é importante dizer que essas denúncias precisam ser comprovadas, né? Tem muito conversa, muito rumor, bota na mesa e prova que é verdade. Eu já vi rádio dizendo que pode provar que fez certo. Então, é aquele baratavô nesse mundo. Digamos que elas sejam comprovadas, né? Aí vai ser aquele resultado do time que perdeu com um gol roubado. Como meu time já foi muito roubado, eu sei como é que é. Né? Tô falando do meu Vascão. Né? Então, assim, é aquela coisa. Mas aí vai mudar o resultado do jogo? Não muda, nunca vi mudar o resultado do jogo. E ainda mais aqui, com o TSE, que claramente é favorável ao candidato, vai levar para o TSE vai vai dar aquela cozinhada, e no final fica por isso mesmo. Nós somos um povo Né? pacato, nossas Agora, forças armadas não se mobilizarão. E o quanto. Agora, isso aí tem algumas questões que eu estava ouvindo hoje na rádio. Isso não é o TSE que determina, né? Então, são as rádios que colocam, e assim, você fala aí, rádios no Nordeste, concessões para políticos nulistas. Então, você tem um encadeamento lógico na situação que poderia acontecer. Né? Não é isso mostra a esculhambação, que é o TSE, é óbvio, mostra. Né? O dono da verdade lá não controla nem o que acontece na sala ao lado, né? Ele gosta de meter o bedelho em tudo, mas o trabalho dele, né, dá para ver que ele não faz direito. Agora, o quanto isso interfere, não vai interferir, putz, não sei, mas eu sei que obviamente que fomenta essa faísca aí de ceticismo putz, pode vir a acontecer o pior, eu diria, que é esse contínuo estado de beligerância e tudo mais, né? Mas vamos ver. Eu acho que antes de mais nada é preciso que se comprove, né? As denúncias sejam comprovadas. Fazer denúncia é fácil, como a gente sabe, né? Tem que comprovar. Então, se for comprovado, aí está dado o cenário de um gol roubado. Né? O que eu penso desse episódio? Assim, eu acho que tem uma diferença de denúncia e acusação, né? Uma acusação, você atribui a alguém a autoria de alguma coisa errada. E ao fazer isso, indiscutivelmente, você tem ali um ônus da prova, porque afinal de contas você está atacando a presunção de inocência de alguém. Uma denúncia, a meu ver, parece ser um pouco diferente. Nesse episódio tem algo que me chama a atenção. Primeiro, não me parece muito razoável e provável que um ministro de Estado, à frente de uma campanha presidencial, pudesse reunir a imprensa, fazer uma acusação como essa, sem ter um mínimo lastro daquilo que está falando, sem ter uma mínima arcabouço comprobatório daquilo que diz. Depoimentos, Mas aí é uma relatórios. premissa sua, né? Ele pode estar fazendo, alguém poderia dizer assim, olha, ele está fazendo isso exatamente para jogar a bomba de fumaça. Então, vamos avançando nisso. Vamos dizer, né? Não me parece razoável e provável que alguém sair do nada com uma denúncia dessa sem ter nenhum tipo de substância só na boca. Mas aí você pensa o seguinte:
Se eu sou uma autoridade que tenho como função regular ali uma eleição, o que eu faço? Eu não vou me manifestar. Ok, vou acatar aqui a sua denúncia, vou analisar o que você está dando e vou me manifestar diante daquilo que você está falando, do que você está me apresentando e que talvez eu precise de mais informações para poder me manifestar em relação àquilo que está sendo dito. Quando esta autoridade, que deveria ser imparcial de imediato, já acusa aquele que denuncia, de que se aquela denúncia não sei o que lá for assim, aí já me causa uma certa estranheza, que é mais ou menos o seguinte, né? Uma moça chega numa delegacia dizendo que foi estuprada, e o delegado fala, poxa, mas espera aí, como é que você estava vestida? Que roupa é essa que você estava usando? Não, peraí, a pessoa está chegando lá na condição de uma vítima fazendo uma denúncia. Então você tem que. O caminho natural é você acolher a denúncia, fazer uma investigação. E se ao longo daquela investigação mostrar que aquela denúncia é falsa, sim que a pessoa tem que arcar com o ônus de fazer uma denúncia que é falsa. Ou um outro exemplo, cheguei na delegacia, olha, eu tive meu relógio assaltado. Onde é que você estava? Estava no bairro tal. Pô, mas você vai andar de relógio num bairro como aquele? Prova que você estava com relógio. Então parece que tem uma ordem aí que, a meu ver, está Mas subvertida. essa reação, ela só prova algo que já sabemos, que o TSE tem lado, certo? Exatamente, é aí onde Não, eu mas quero assim, chegar. mas, Então é mas mais o um fato elemento. dele, o fato isso a gente já sabe, que Então, o mas TSE eu tem acho lado. que. Então, mas a Mas gente o não pode fato. normalizar isso. A Não, gente não, já não, não, sabe eu que o sei. TSE tem lado. Não, Né? Eu não, acho não. que é Mas gravíssimo isso. não, isso é gravíssimo. Mas é que o fato de TSE ter lado não quer dizer que a denúncia seja verídica, entendeu? Não, sem sombra de dúvida. E aí eu acho que assim, se fosse o contrário, a reação do TSE seria bem diferente. A gente sabe disso também. Ô, Se fosse o Vitor, deixa eu falar contrário, uma se coisa. fosse O que que eu acho de os grave caras nisso? já iam estar mandando prender. Nós Se fosse o chegarmos num contrário. ponto, nós chegarmos num ponto em que uma campanha chama o outro candidato de canibal e pedófilo. Nós Não, chegarmos num ponto em que uma acabou. campanha acusa, né, ou faz uma denúncia dizendo, olha, nossas inserções foram roubadas e ninguém vai falar isso do nada. Ah, foram 154 mil. Não, ó, fizemos aqui um cálculo, não foram 154.085, não. Foram só 92.037. Cara, é absurdo. E assim... Pior, que não pode chamar um ex-presidiário de ex-presidiário. Né, Ou o cara... seja, as mentiras Não, você pode falar, a Eu não verdade sei se você vocês não estão pode. acompanhando, gente. Hum, Saiu uma notícia agora no G1 qual é? sobre o assunto, eu queria passar para vocês. Moraes nega pedido para investigar inserções nas rádios e diz que campanha de Bolsonaro pode ter agido para tumultuar as eleições. Entendeu? Então, quer dizer, cara, assim, chegou num ponto que, assim, a gente está vivendo um pesadelo, cara. A gente tem empresários tendo suas casas devastadas, com suas redes sociais canceladas por conta de uma matéria de jornal. Então, uma simples matéria de jornal fez com que o ministro agisse de ofício desrespeitando lares dessas pessoas. Nós temos uma Só para emissora... concluir, desculpa só, que eu vi continuando aqui. Daqui 30 minutos, às 8 horas, o Bolsonaro vai fazer um pronunciamento. Olha aí, né? Então, assim, nós temos uma emissora... Vai falar besteira. Nós É temos chance uma de falar emissora... besteira, viu? Não sei não, hein? Talvez ele tenha uma carta na manga. Nós temos Ai, uma gente, vai dar emissora... ruim isso aí. Nós temos uma emissora censurada, nós temos empresários que foram molestados pela justiça, tendo como base uma matéria, nós temos um TSE que, ao acolher uma denúncia, sequer se dá o tempo de investigar, e aí, hoje, que é a cereja daquele bolinho nosso de excrementos, né? Para não falar merda, que não fica delicado, né? Aí você tem o funcionário responsável, ele foi exonerado. Aí o cara, o que ele faz? Ele sai, vai direto na Polícia Federal, dizendo temer pela vida dele, dizer que não sabe. E aí o TSE diz o seguinte, que ele foi exonerado por acusação de assédio moral. Aí eu pergunto para vocês, eu acho que um tribunal que Não, exonera tá alguém por demais. uma acusação, sem que haja um processo administrativo antes, sem que a pessoa possa exercer um direito de defesa, eu acho que essa exoneração fala demais sobre esse tribunal. Então eu acho que nós estamos vivendo um negócio surreal que eu não consigo imaginar
que se o Bolsonaro não ganhar, e aí não é aquela conversa de mal perdedor, não, era o que o Rodrigo estava falando. Eu não consigo imaginar que ponto que a gente vai chegar, porque é de uma opressão que eu acho que as pessoas decentes, dignas, vão chegando no seu limite da indignação e a gente pode estar criando aí uma situação de consequências imprevisíveis. Eu realmente fico cada vez mais surpreso a que ponto a gente pode chegar. Falando nisso, Victor, a que ponto a gente pode chegar? Uma guerra civil? Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos para o Gutermômetro. Nosso amigo Marcelo Guterman não está aqui, mas tem a logomarca, a trademark, Gutermômetro. Vou começar pela Tati. Tati, Gutermômetro derradeiro. Tati vai dar 5%. É Gutermômetro derradeiro. Agora não tem mais volta, não tem ajuste, não tem nada. É daqui pro dia da eleição. Talvez a gente pode até marcar, quem sabe lá, um bate-papo à noite no dia da eleição, né? Enfim. Tati. Chorar as mágoas, todo mundo com lencinho. 80-20, Tati. Rodrigão, como é que tá o seu Gutermômetro? Cara, tô dando... tô dando 50-50 hoje. Eu tenho muita volatilidade, cara. Victor Loyola, o Rodrigão, ele tá comprado e vendido com o Delta neutro. Pro lado que for, não muda nada. Cara, é envolvendo umas coisas, assim, assim, pelas pesquisas, eu diria o seguinte, que o Bolsonaro tem tudo para ganhar, mas você vê as outras coisas acontecendo, todo mundo tirando dele, eu não sei se ele ganha, entendeu? Mas se fosse numa situação normal, eu diria que ele teria 80% de chance de ganhar, mas não é uma situação normal. Então... Vamos agora ao Vitor. O Vitor, eu acho que pode ser um fiel da balança. E aí, Vitor? Eu, como eu falei, eu cheguei a ter um momento mais de maior otimismo, mas... Como é que está o seu Gutermômetro agora? 60-40 pro bandido. 60... Olha, eu tenho que admitir que o meu mudou e para pior. Mudou para pior. Na última reunião nossa, eu havia falado 85-15. Vocês estão lembrados? Sim. Mudei agora. O Bolsonaro? 84-16. Exatamente, mudei. Agora, margem, mudou na margem de erro, mas mudou. 84-16. Eu acho que seu otimismo me emociona, Marcelo. Na verdade, ele está contaminado pelo viés. O Dataporto está contaminado pelo viés. O Dataporto vem dizendo há tempos que a tendência Não, eu tô com o Rodrigão. Eu acho que assim, a tendência, a meu ver, até o dia da eleição, mais pessoas definindo. Eu acho que essas decisões tão claras e tendenciosas do TSE, no final das contas, assim como de certa maneira a reação do Roberto Jefferson foi um gol contra, mas foi um fato já consumido pela mídia muito rapidamente, né? Eu acho que o inverso é verdadeiro também. Essas decisões arbitrárias, censura, essa questão da fraude na propagação das propagandas, eu acho que ela vai impactar numa massa de pessoas indecisas que estão vendo que a coisa pode ir para o brejo. Então, eu acho que tem uma pequena, agora falando sério, uma pequena vantagem para o Bolsonaro. E torço por isso, porque, assim, me causou muito estranhamento, né? Essa aversão a nós avançarmos na questão tecnológica das urnas, de criar um voto impresso. Em algum momento isso já estava até decidido lá atrás. Mas vamos fazer o seguinte, a gente não precisa de fraude na urna nem na apuração. A grande fraude, o grande golpe foi dado durante o processo, que começa com a reabilitação do Lula e passa por todas essas decisões, essa última culminando com você, ao invés de acatar uma denúncia, analisar essa denúncia, exigir mais esclarecimento sobre essa denúncia, você ameaçar quem está denunciando. Né? Então, mas o miolo não está preocupado com isso, Marcelo. A galera de centro, lá, os democráticos, eles não estão olhando dessa forma. Mas eu acho que achando que o STF está defendendo a democracia, não, mas eu concordo evitando com as você. fake news. Então... Mas eu concordo com você. É que eu acho que muito das análises que eu vejo tomam como base aquela massa de volumes do primeiro turno. Ah, não, porque tantos por cento do Ciro vai para o Lula, tantos por cento da Tebet vai para não sei quem. A questão não é essa, tem um estoque de abstenção, de gente que não foi votar, de gente que optou por votar nulo, que eu acho... E por que vai agora?
dado que tudo que está acontecendo. Então, hoje, eu acho que teremos uma alteração. Primeiro, de mobilização, porque no primeiro turno você tem uma mobilização maior por conta da eleição para deputado federal, governador e senador. Então, tem um perfil de eleitor que está menos mobilizado numa eleição de segundo turno. E existe um outro perfil de eleitor que, a meu ver, pode vir a tender para o Bolsonaro. Então, essa conta, não dá para dizer assim, o jogo saiu do zero, mas também partir do resultado do segundo turno como algo estanque, me parece equivocado. Eu acho que vai ter um Não, movimento. tanto que já houve um terço de viradas em situações parecidas, um terço, em eleições para governadores e prefeitos. Então, assim, óbvio que é uma vantagem inicial, mas não é uma vantagem inicial irreversível, né? Agora, vamos ver, né? É aquela assim, vantagem de 1-0, né? Parece uma puta É. vantagem. Você toma um gol aos 15 minutos, ferrou. Bom, Pois é, mano. o presidente da República irá falar daqui a 2 minutos. Nós estamos chegando na nossa reta final. Tomara que não chegue ninguém. Eu não sei se é verdade essa informação, mas foi o que eu recebi, né? Tá Pode ser bom, que... vamos ver aqui. Daqui E a pouco a temos gente um vai debate descobrir. ainda, né? Temos ainda um debate, né? Que é Sim, na temos sexta. um debate. Debate importante Se é que o porque Lula vai, né? Porque nos últimos 2 ele não foi, né? Arregou, né? acho que vai, né? Na Globo ele não dispensa, porque tem uma audiência notadamente maior, né? Acho que não tem como ele... Se ele tem muito a perder nesse caso, se ele não for. No da Record... Ele vai estar jogando em casa, né? No da Record, a Dona Isomar falou, olha lá, o Fujão covarde não foi de novo. Frase da Dona Isomar. Não sei o quanto desse impacto ou não, apesar de que ela, vamos dizer assim, não tem muita simpatia por ele. Mas me diga uma coisa, Rodrigão, reta final aí, qual é a sua... Tem uma bola dentro, uma bola fora, uma dica? Ou você está muito tenso por conta das eleições? Não. Bom, bola fora para o Roberto Jefferson fazendo aquilo. Acho que todo mundo vai... Até já falou, né? Bola fora demais. Talvez a gente tenha uma unanimidade. Eu tenho uma dica. Não tem bola dentro, não me ocorre agora. Mas tem uma dica. Eu terminei de assistir um seriado no Amazon Prime, que é o Homem no Castelo Alto, The Man in the High Castle. Eu sempre ensaiei a assistir, é legal? É legal, assim, É como se os bem... nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra, não é isso? Isso. Eu Mas li tem um o lance- livro dele, é bem interessante. eu acho que o livro é melhor do que o seriado, provavelmente, né? Eu Qual não que é o li. nome? The Man in the Qual que é o High nome? Castle. The Man in the High Castle. Aqui. Rodrigão sempre tem umas sugestões boas. Já fui na dele umas 3, 4 vezes e sempre... É raro dar, né? É raro dar, mas assim... É o mundo se os nazistas tivessem vencido a guerra. Isso, mas tem um lance de multiverso, você tem várias realidades paralelas e tudo mais, né? Então, para quem gosta desses negócios de Você física acha que o quântica... consumo de drogas para assistir o seriado ajuda a abrir a mente ou não é o caso? Não precisa. Não precisa, Tá bom. ele é Pode fazer suficiente. assistir careta, legal. Então, são 4 temporadas de 10 episódios, né? 40 episódios de 1 hora cada um, aproximadamente. Então, é bem interessante e prende atenção. Eu só tenho que dizer para vocês que eu não sei se o final é o final do livro, né? Porque eu não gostei muito do final, dos últimos 5 minutos, até os últimos 5 Beleza. E aí, Tati? Qual que é a sua bola dentro, sua minutos eu estava bola gostando. fora, sua dica? Vamos lá. Bola fora, Bob Jeff e TSE, vai. Igual Certo. todo mundo. E alguma bola dentro? Bola dentro, eu vou dar para o Centro Acadêmico da USP. Eles estão dando orientações aos alunos de uso de cocaína, LSD e maconha. O nosso dinheiro investido. Qual deve ser de filosofia? Qual centro acadêmico, sabe? Ai, não sei qual que é. É do Centro Acadêmico ou do DCE? É do Centro Acadêmico Um ou do DCE? desses. Mas é brincadeira, né, pessoal? A tristeza. A dica, não dá para ver, né? Eita.
50... Esse livro aqui é muito legal, chama Desculpe-me Socialista, desmascarando as 50 mentiras mais contadas pela esquerda. São capítulozinhos de 3 páginas cada um, muito... Sem lendo, sabe, aos pouquinhos, e muito argumentado, não é aquela coisa babaquice, não, super bem colocado, bem legal. Dica aí. E aí, Victor? A bola fora do ser do esgoto, ela é hors concurso. Mas assim, a bola fora tem que ser dada toda semana por Alexandre de Moraes. Né? Acho que não tem como, né? Um cara desse presidir um processo completamente parcial, mesmo pessoas com algum viés até simpático ao PT, inclusive, admitem até isso. Putz, esse cara tem que ser empichado, né? Se nós temos realmente um Senado com o mínimo de vergonha na cara, a partir do momento em que saírem do recesso pós-eleições, é mandar o recado, porque é uma atuação vergonhosa. Vergonhosa. Assim, eu acho que não há precedente na história. Tem muito elemento para dar o cartão vermelho para o cara. Mas eu acho que não vai acontecer nada disso. Tá? Eu só acho. Tem alguma dica? Não, a minha dica, preciso de dica, porque eu estou muito ansioso. O que eu farei no domingo entre o momento em que eu voto e as 19 horas? Olha, Eu preciso dar dica para o pós, viu, Vitor? Eu preciso dar dica para quando vier a eleição. Algum amigo seu que eventualmente tem algum Rivotril aí sobrando ou coisa do tipo, entendeu? Pode ser uma alternativa. Você vota, toma uma overdose de Rivotril, não daquela do Michael Jackson, pelo amor de Deus, mas uma que te deixa ali meio ziriguidum até umas 10 para você acordar e já ver ali diante do que a gente tá. Bom. Aí já deixa outro do lado, né? Você toma um para quando você acordar e já deixa o outro na escrivaninha assim para emendar o outro. Eu vou começar pela minha bola dentro do presidente da República, que eu acho que foi uma resposta rápida, sem papas na língua, sem meio termo, chamando o Roberto Jefferson de bandido. Acho pouco provável que se alguém de esquerda com a mesma ordem de grandeza do Roberto Jefferson fizesse isso, que o Lula sairia de forma tão contundente contrário. Acho pouco provável, a maior prova. Esses dias o Josias de Souza falou uma coisa certa, né? Todo mundo acusa o Lula de simpatia ao Daniel Ortega, ao Maduro, e em nenhum momento ele não tenta nem diminuir isso. Então, acho que nesse sentido cabe uma bola dentro para o Bolsonaro. A minha bola fora, ela vai ser dividida por 3. Chegamos aqui a uma unanimidade, Roberto Jefferson, né? Sobre todos os aspectos, o ato em si, a imbecilidade, tudo bom, né? A bola fora para Alexandre de Moraes, que acho que é bola fora eterna, mas acho que a bola fora de ouro é o seguinte: a Tati já sente isso com recorrência, né? Os posts dela, o material que o Ranking dos Políticos faz viraliza. O Rodrigo assina colunas em jornais de grande circulação, né? O Victor, né? Ficou mundialmente conhecido no LinkedIn e no Facebook pelas brilhantes análises e acompanhamento que fazia durante a pandemia. E eu, um simples paraíba, senti uma única vez esse gostinho de uma rápida notoriedade. Numa madrugada, indignado com o discurso de posse da ministra Carmen Lúcia, ali pelas 2 horas da manhã, eu escrevi um texto no meu Facebook que eu copiei, colei e mandei lá no site do STF. Quando foi mais ou menos 15 para as 7, um amigo meu me chamou e disse o seguinte: olha, não sabia que você era o presidente aí de uma grande companhia, porque aquele texto que você postou no seu Facebook eu já recebi no meu WhatsApp, colocando um nome de sua autoria, mas como presidente de uma grande multinacional, que eu descobri naquele momento eu ali. Recebi também. Eu descobri naquele momento que um ex-presidente de uma grande multinacional tinha um nome igual ao meu. E essa mensagem minha viralizou, teve sei lá quantos mil compartilhamentos. Bom, foi no final do dia até aquele, como é que é, fato, um negócio lá da Globo que eles fazem fake ou fato, para entrar em contato comigo. Então, assim, a minha super bola fora de platina, né, de diamante, vai para a ministra Carmen Lúcia, né, porque, assim, pela covardia dela. É verdade, ela merece. Pela covardia dela.
Porque a ministra Carmen Lúcia, quando assume o STF, né, fala com pompa, né, sobre aquilo que não podemos transigir. Aí depois ela votando contra a censura, o cala a boca já morreu. E o papel que ela se prestou essa semana foi ridículo, né? O desconforto dela, né, em fazer aquele voto, não, mas é uma censura só até agora, é uma censura com data de validade. Eu fico me perguntando às vezes, será que essa gente deve alguma coisa para alguém? Porque um voto daquele é vergonhoso. Esse voto me lembrou aquela famosa história do Saulo Gomes com o ex-decano lá, o Celso de Mello, né, que votou contra o governo que o havia indicado. Saulo Ramos. O Saulo Ramos era o ministro da Justiça, né, e o Celso de Mello vai dar uma justificativa para ele do que porque havia votado contra o governo que o havia indicado, dizendo o seguinte, ó, como já tinha maioria a favor ao governo, eu fiz um voto ali só para fazer um contraponto. O que você acha? E a resposta foi, eu acho que você é um juiz de merda, né? Então esse episódio da ministra Carmen Lúcia me lembrou muito esse episódio, assim, foi vergonhoso, sabe? Vergonhoso. Eu confesso a vocês que quando ela tomou posse, quando ela foi para o Supremo Tribunal Federal, eu tinha ali algum respeito, alguma fé de que ali pudesse ter Mas alguém. ela já virou casaca na questão da Lava Jato. Ah, sim, sem sombra de dúvida. Mas esse voto em si, quem não viu o vídeo, eu sugiro que veja. É vergonhoso, assim, sabe? Vergonhoso. Bom, meus amigos, eu espero que na semana que vem a gente se encontre em melhor estado de espírito. Podemos ter uma versão express no domingo. Podemos, se todos estiverem ali, a gente pode fazer uma versão extraordinária, ao vivo. Pode ser uma versão com um brinde ou com lenços, depende. Isso, depende. Vamos ver como estaremos de estado de espírito, tá bom? Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês do fundo do meu coração. Cara, que privilégio que é poder bater esse papo gostoso com vocês, trocar ideia. Pô, muito legal. Obrigado mesmo por vocês terem viajado na minha viagem. Sempre eu conto os dias, eu conto as horas para te ver, como diria a canção de Roberto Carlos, para poder encontrar vocês aqui nesse bate-papo. Tomara que semana que vem a gente se encontre com boas notícias, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço. Beleza. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.